E aí, preparados para uma história que tem de tudo? Ouro, impostos altíssimos e, claro, um plano super secreto para libertar o Brasil. Nossa, falando assim parece até roteiro de filme de aventura, né? Pois é, mas essa história é real. Hoje a gente vai mergulhar na Inconfidência Mineira, uma conspiração que começou lá nas montanhas de Minas Gerais, no século XVIII, e que, olha, mudou o rumo do nosso país. Então, para a gente começar a entender esse rolo todo, tem uma pergunta. Com certeza alguém por aí já ouviu a expressão santo do pau oco, né? Mas já parou para pensar de onde isso veio? Pode acreditar, a resposta está no epicentro da nossa história de hoje. É isso mesmo. A expressão nasceu da criatividade, ou melhor, da necessidade do pessoal que vivia na região das minas. Eles pegavam imagens de santos, deixavam elas ocas por dentro e enchiam de ouro em pó, pedras preciosas, o que desse. Era o jeitinho brasileiro da época para driblar a fiscalização super rígida de Portugal e fugir daqueles impostos absurdos. E é esse contrabando todo que nos leva direto para o olho do furacão. A gente está falando do auge do ciclo do ouro, uma época de riqueza que não dava nem para imaginar, mas ao mesmo tempo de uma tensão que, olha, dava para cortar com uma faca. Exato. O Santo do Paoco era só a pontinha do iceberg de uma revolta que estava prestes a explodir. Mas espera aí, Sofia, por que esse risco todo? O que Portugal estava fazendo de tão grave para a galera se arriscar a esconder ouro dentro de uma estátua? Ótima pergunta. A resposta é uma mistura de ganância e um controle absurdo que a coroa portuguesa queria ter sobre cada grama de ouro que saía do Brasil. Olha, a coroa não estava para brincadeira. Primeiro, as punições para quem fosse pego contrabandeando ficaram muito, mas muito pesadas. Depois, tinha o famoso quinto. 20% de todo o ouro encontrado ia direto para Portugal. E quando já parecia ruim o suficiente, eles criaram a derrama. E foi aí, minha gente, que o caldo entornou de vez. Sófia, a derrama foi o estopim. Pensa só na situação. Portugal tinha uma meta de arrecadação tipo 1.500 quilos de ouro por ano. Se os impostos normais não cobrissem essa meta, a coroa simplesmente autorizava seus soldados a entrar na casa de qualquer pessoa e pegar bens à força até a dívida ser paga. E não importava se a pessoa era um padeiro, um sapateiro, não tinha nada a ver com a mineração. Todo mundo pagava o pato. Foi a gota d'água. Tem uma frase do historiador Russell Wood que resume essa tragédia de forma perfeita. Para muitos, a pobreza e um túmulo não identificado eram as únicas recompensas de seu trabalho. Ou seja, Minas Gerais era um poço de ouro para Portugal, mas para quem realmente botava a mão na massa, só sobrava miséria. O ouro ia embora, a pobreza ficava. Beleza, então o cenário estava montado, exploração, impostos que não acabavam mais e um povo no limite. Mas como essa raiva toda se transformou num plano de verdade, num plano de independência? A resposta, na verdade, veio de fora do Brasil. Veio com ideias revolucionárias que estavam fervendo na Europa e na América. Mas olha, não foi uma revolta que começou com o povão, não. A Inconfidência foi, na sua essência, uma conspiração da elite. A turma do fundão aqui eram os caras com grana e estudo de Minas. Poetas, advogados, padres, militares. Era gente que lia os livros que eram proibidos na época e estava super ligada no que acontecia no resto do mundo. E as duas principais inspirações estão aqui, lado a lado. De um lado, o iluminismo, um movimento de ideias lá na Europa que defendia liberdade, igualdade e o direito do povo de se revoltar contra governos tiranos. E do outro lado, um exemplo que aconteceu na prática, a independência dos Estados Unidos. Eles tinham acabado de mostrar para o mundo que sim, era possível uma colônia chutar o balde, mandar a metrópole embora e virar um país livre, uma república. E o plano dos caras não era pouca coisa não, viu? Era um projeto completo de um novo país. A ideia era genial. Começar a revolta no dia da derrama, aproveitar o caos geral, tomar o poder e aí proclamar uma república, criar uma universidade em Vila Rica, ter uma moeda própria e a cereja do bolo, perdoar todas as dívidas com Portugal. Era um projeto de nação de verdade. O plano era incrível, o pessoal estava super engajado e o momento parecia perfeito. Mas como em toda boa história, sempre tem uma reviravolta. E nesse caso, foi uma virada bem trágica, que ninguém estava esperando. É isso. A revolução, na verdade, nem começou. Aquele grande levante que ia acontecer no dia da cobrança da derrama simplesmente nunca rolou. E por quê? Por causa de uma única palavra, uma que assombra a nossa história: traição. E o traidor tem nome e sobrenome: Joaquim Silvério dos Reis.
Ele fazia parte do grupo, estava dentro da conspiração, mas devia uma grana preta para a coroa portuguesa. E o que ele fez? Foi correndo contar tudo para o governador, entregou o plano, os nomes, tudinho, em troca do perdão da dívida dele. Foi o famoso X9 da história do Brasil. Com a lista de nomes na mão, o governo agiu de forma muito rápida e, convenhamos, muito inteligente. Primeiro, suspendeu a derrama. Com isso, acabou com o motivo principal da revolta popular. Sem estopim, a bomba não explodiu. E aí, com tudo mais calmo, eles foram prendendo os líderes, um por um. Todos foram enviados para o Rio de Janeiro para serem julgados por inconfidência, que é um nome chique para traição ao rei. O julgamento se arrastou por quase 3 anos. As sentenças foram bem pesadas, mas teve uma, em especial, que foi tão cruel, tão exemplar, que, ironicamente, acabou criando o maior herói de toda essa história. O resultado final foi esse aqui, ó. Todos os envolvidos tiveram seus bens confiscados. 11 deles foram condenados à forca. Só que aí, a rainha de Portugal, Dona Maria I, decidiu perdoar 10 deles, trocando a pena de morte pelo exílio na África. Apenas um não teve a mesma sorte. A sentença de Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, foi mantida. Forca e esquartejamento em praça pública. E aí fica aquela pergunta que não quer calar. Por quê? Por que só o Tiradentes? Tinham outros caras na conspiração que eram muito mais ricos, mais influentes que ele. Exatamente. Por que ele foi escolhido para ser o bode expiatório? O único que pagou com a própria vida e de forma tão brutal. A resposta é pura e fria estratégia política. Tiradentes era um alferes, um militar de baixa patente. Ele não fazia parte daquela panelinha dos super ricos e poderosos de Minas. Então, para a coroa, ele era o alvo perfeito. Executá-lo passava uma mensagem de terror para qualquer um que pensasse em se rebelar. Mas, ao mesmo tempo, não irritava as famílias da elite, que Portugal ainda precisava para manter o controle da colônia. Foi uma jogada calculada. E é exatamente aqui que a história dá o seu giro mais impressionante. O homem que morreu como traidor da coroa portuguesa foi transformado quase 100 anos depois no herói número 1 da República do Brasil. A pergunta é, como isso aconteceu? Como essa virada de chave foi possível? Essa linha do tempo aqui explica tudo. Em 1792, ele morre como um criminoso. Aí o Brasil fica independente, vira um império, e o Tiradentes continua sendo visto como um rebelde qualquer, meio esquecido. Mas aí, em 1889, o Brasil vira uma república. E o novo governo precisava de um herói fundador, um símbolo. E quem seria melhor do que um cara que morreu lutando por uma república e contra a realeza? Tiradentes foi resgatado da história. Ele se tornou o mártir perfeito para o novo Brasil republicano. E essa construção do herói foi feita de forma muito intencional, principalmente na arte. Se liga nesse quadro famoso, Tiradentes esquartejado. Repara bem nos detalhes. Exato. O corpo dele está numa posição que lembra um mapa do Brasil. O rosto com barba e cabelo comprido é praticamente uma cópia da imagem que a gente tem de Jesus Cristo, para passar essa ideia de sacrifício pela nação. É pura propaganda, e uma propaganda muito bem feita, por sinal. Então, a grande lição aqui é a seguinte: o Tiradentes que a gente conhece, o herói do feriado de 21 de abril, é, em grande parte, uma invenção. Isso mesmo, é uma construção, quase um marketing político do século XIX, que foi criada para dar à recém-nascida república um mito fundador, um rosto, um herói para chamar de seu. E essa história toda deixa a gente com uma pergunta final para pensar. A trajetória do Tiradentes mostra que heróis muitas vezes não nascem prontos. Eles são construídos, moldados de acordo com as necessidades de cada época. Então a questão que fica é: o que é preciso para transformar a figura de um revolucionário que na prática fracassou em um dos maiores símbolos de uma nação? Fica aí a reflexão.